Como estão as coisas por aí, minhas amigas, meus amigos? Aqui estamos nós, renovando nossa amizade, nossa fraternidade, nossa boa vontade. Ferramentas maravilhosas na nossa transformação interior, na nossa colaboração com a transformação do planeta. O tijolo dessa grande construção que é a regeneração planetária é a regeneração individual. Na prática. Por isso, os 3 pilares do nosso trabalho: conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que esse seja a nossa bandeira, que essa seja a nossa bandeira, que esse seja o nosso norte. Assim seja, um grande abraço a vocês, muito prazer estar com vocês. Hoje vamos conversar sobre a questão da investigação. Algumas vezes, alguns investigadores, a título da ciência, quando não os investigadores a título da polícia, isso é muito comum nos Estados Unidos, se servem, buscam o médium. A polícia não como prova, porque os sistemas legais dos países não reconhecem a mediunidade como prova, mas como orientador de buscas. Especialmente pessoas, objetos de roubo, no caso de sequestros, assaltos. É muito frequente que médiuns ou paranormais sejam buscados pelos investigadores de polícia. Mas há também os investigadores da ciência, ou pelo menos que a título da ciência buscam os médiuns, alguns de coração aberto, com um olhar realmente científico, procurando não ser direcionados por seus preconceitos, já que não existe neutralidade, não existe investigador sem preconceitos. Bom investigador é aquele que é consciente dos seus preconceitos e que fica atento a eles para que eles não distorçam suas pesquisas. Mas há investigadores não só embebidos de preconceitos, mas que fazem deles a razão de investigar, buscando os médiuns para desmascará-los. Isso aconteceu com 2 jornalistas de uma revista super famosa à época, a revista O Cruzeiro, que foram até Uberaba desmascarar Chico Xavier, apresentando-se como jornalistas de outros países, já que sabiam falar bem o inglês e o francês, e tinham como pressuposto que, se Chico Xavier não os desmascarasse, eles o iriam desmascarar. Se ele não descobrisse a sua fraude, eles, jornalistas, apontariam a fraude de Chico. E foi assim que eles se apresentaram, desenvolveram a sua entrevista. Foram muito bem acolhidos por Chico, com a sua cordialidade habitual. Chico os presenteou com livros, um para cada um. E eles voltaram sem ser desmascarados e, portanto, com o firme propósito de desmascarar a fraude Chico Xavier, o que eles pensavam ser a fraude Chico Xavier.
voltaram, elaboraram a sua reportagem, e um deles resolveu abrir por acaso, digamos assim, nada é por acaso, o livro recebido por Chico, e ali estava uma dedicatória, não ao nome que ele havia dado a Chico, mas ao seu verdadeiro nome. Assinada a dedicatória por Emmanuel. Ou seja, eles foram desmascarados, mas com uma educação típica das grandes almas. Sem mexer com orgulho, sem humilhar as pessoas, mas com classe. É mais uma das maravilhosas histórias de Chico Xavier e de Emmanuel. E aqui nós estamos com os dois, Chico Xavier e Emmanuel, essa parceria maravilhosa, deu origem, entre outros 500 livros, ao livro O Consolador. 411 perguntas, abrangendo os campos da ciência, da filosofia e da religião. E nós estamos nas últimas perguntas. A questão de hoje é da investigação e se é lícito que o médium se submeta aos investigadores, a testes feitos por investigadores. Vejamos a pergunta. De número 406. Quando o investigador busque valer-se dos serviços de um médium, é justo que submeta o aparelho mediúnico a toda sorte de experiências, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? A pergunta já é rica, não é? É contrário aos pressupostos da boa ciência esse enviesamento. E aqui a pergunta é justo que o investigador submeta o médium a toda sorte de experiências, a fim de certificar-se dos seus pontos de vista? Vejamos a resposta de Emmanuel. Depende do caráter dessas mesmas experiências, e quaisquer que elas sejam, o médium necessita de muito cuidado. Porquanto, no caminho das aquisições espirituais, cada investigador encontra o material que procura. Não só não existe neutralidade, mas a intencionalidade do investigador, se inconsciente, dirige sem que ele consiga evitar. Se consciente, dirige a sua investigação, os seus preconceitos, seus pontos de vista, dirigem a investigação, porque se trata de uma, entre aspas, investigação. Porque antes da investigação em si, o investigador preconceituoso, fechado, já tem a sua conclusão. Isso, é claro, não pode ser ciência. Não é? Cada investigador encontra o material que procura. Essa frase dá margem a muita coisa, inclusive essa do preconceito, mas também da afinidade. Porque é muito comum que alguém que queira desmascarar a mediunidade encontre um médium enganador,
um estelionatário espiritual. E aí tem-se outro entendimento sobre cada investigador encontra o material que procura. Seja porque os seus preconceitos forjam a realidade, sejam porque a sua sintonia obscura, mal intencionada, fechada, preconceituosa, enviesa, deturpa, claro, a sua pesquisa. E termina Emmanuel dizendo assim: e quem se aproxima de uma fonte espiritual, sujando-a com a sua má-fé e insinceridade, com sua má-fé e mentira, má intenção, não pode, por certo, saciar a sede com uma água pura. Ora, compara aqui Emmanuel com alguém que vai até uma fonte de água, suja essa fonte de água e depois denuncia a falta de pureza daquela água. Ora, como denunciar a falta de pureza se foi a própria pessoa que a sujou? Não esquecemos de Jesus quando ele fala maravilhosamente que se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal. Perfeita a colocação de Jesus para essa situação do investigador frente ao médium. Precisa, então, o médium certificar-se, pesquisar, inquirir o próprio pesquisador, o próprio investigador, quanto às suas intenções, quanto à sua sinceridade, quanto à sua boa-fé. Não, é claro, abrir-se a investigador apenas aqueles que, no polo inverso, já estiverem convencidos da mediunidade, já quiserem apenas apoiar uma causa. Isso também não é ciência. Mas é claro que não é ciência aqueles que querem apenas comprovar os seus preconceitos, os seus pontos de vista. Delicada a questão da investigação, não é mesmo? Delicadíssima. Muito bem. Ciência e religião, na verdade, não são polaridades. Foi a nossa visão deturpada que as fez dissociarem, competirem, guerrearem. Lembre-se de figuras primitivas, de sábios primitivos. Não apenas Mendel, praticamente o fundador da genética, era um monge, como Santo Agostinho, grande referência da filosofia, era um monge, um padre, um sacerdote. Como, especialmente nas ciências antigas, nas comunidades primitivas, sem demérito, sem o preconceito dessa palavra, as comunidades, os povos originários, como os druidas entre os celtas, como os pajés entre os índios americanos, os xamãs em todas as culturas de povos originários. Na Távola Redonda, por exemplo, na Inglaterra, o mago Merlin. Essas figuras não eram referências exclusivamente
da ciência, por exemplo, da ciência médica. Não eram referências apenas da filosofia, já que aconselhavam toda a comunidade com a sua sabedoria. Não eram apenas sacerdotes de práticas espiritualistas. Eles eram tudo isso ao mesmo tempo. E por quê? Simplesmente porque não havia a divisão filosofia, ciência, religião, que foi se instaurar quando a religião cristã se situou como centro, juiz de tudo, de toda sabedoria, de todo conhecimento, apontando quais livros eram permitidos, quais não, quais crenças, por sua conveniência, eram boas, quais eram más, e queimando os livros e combatendo os cientistas, matando os cientistas, queimando os paranormais e os médiuns. Uma ação trágica desse tipo causou, em reação, a toda ação corresponde uma reação de igual intensidade e sentido contrário. Essa ação da Igreja Católica está na origem da cisão filosofia-religião. Muito triste que seja assim. Necessário que todos nós possamos entender de que se trata a história do conhecimento. Que toda separação é ego, é egocentrismo, é orgulho. E não merece, portanto, esse ar de definitivo que nós temos, por exemplo, na diferença entre ciência, filosofia e religião. Isso é uma produção histórica, cultural, é fruto de uma guerra de poder, em grande parte iniciada, sim, na própria religião cristã católica. Mas também encontrou como combustível o preconceito, as lutas de poder constantes na própria ciência. Porque há orgulho, há egocentrismo, há projetos de poder aonde haja seres humanos primitivos. Muito bem. Que nós entendamos que a mediunidade não se isenta, não pode, não deve se afastar da investigação científica, desde que a investigação científica, honrando o rótulo de investigação científica, não seja suja, tisnada, intoxicada pela má vontade e pela má fé. Voltamos a lembrar Jesus: se seus olhos são maus, tudo à tua volta será mal. E o inverso também é verdade. Se os seus olhos são bons, no sentido de você olhar o fenômeno a ser investigado, aceitando possibilidades com boa fé, não boa fé de um preconceito de validação do que lhe falam, mas também sem um preconceito da invalidação do que lhe falam, aberto realmente ao fenômeno, a esse tipo de investigador, a esse tipo de investigação, o médium, o estudante espiritual, o paranormal, deve sim se abrir, porque serão consequências maravilhosas. Até aqui,
A grande maioria dos investigadores vem imbuídos de má fé para afirmar ou para negar previamente a veracidade ou a mentira do fenômeno, na verdade, as suas crenças ou as suas descrenças. Que assim não seja a partir de agora. Que a ciência, a filosofia e a religião se reúnam, se religuem. Porque o conhecimento é integral. E se reintegralizando, se fertilizando nos diferentes campos, é que faremos a regeneração do conhecimento, libertando das violências, dos preconceitos, das perseguições, dos autoritarismos, dos projetos de poder. Que assim seja. Pois é, Igor e Enir, infelizmente tivemos uma queda aqui. Esperamos que vocês possam ter apreciado os 2 vídeos, as 2 partes do nosso estudo. Depois postaremos a partir da gravação que colocaremos no YouTube. Muito feliz pela presença de todos. Um grande abraço a todos. Que nós mesmos nos façamos esses investigadores, de novo, não sem preconceitos, porque isso no nosso nível espiritual não existe, mas investigadores o mais honestos no sentido de conscientes, aceitos de seus preconceitos. Porque só essa consciência faz com que nós possamos equilibrar nossas visões sem o absurdo da investigação centrada em nós mesmos para afirmar ou para negar nossos preconceitos. Isso jamais será ciência, isso jamais será sequer um conhecimento respeitável. Um grande abraço a todos, regeneremo-nos, inclusive em nossas ciências, filosofias e religiões, pedras básicas da grande construção do mundo de regeneração que, se Deus quiser, por assim dizer, se nós quisermos, em realidade, será a nova realidade da Terra. Paz e bem a todos, um grande abraço e até a próxima.